Se eu disser que o que mais te ameaça no mar não é o que você imagina? Por décadas, um vilão com dentes afiados foi pintado como monstro. Mas, e se o verdadeiro perigo estiver fora d'água? Hoje, você vai ver o que ninguém te conta sobre os tubarões. E aviso, depois deste vídeo você nunca mais vai olhar o oceano da mesma forma. O cinema transformou o tubarão no monstro perfeito. Manchetes sensacionalistas alimentaram o pânico, e assim, praias se tornaram campos de batalha imaginários. O medo se espalhou mais rápido que qualquer tubarão poderia nadar. Mas aqui está o primeiro segredo que não te contam. Nosso cérebro é péssimo em calcular riscos reais. Preferimos temer o dramático ao invés do provável. E assim, uma criatura magnífica virou pesadelo coletivo. Mas quem realmente lucra com esse medo fabricado? Primeiro, a indústria do clique. Repelentes milagrosos, pulseiras magnéticas, sprays mágicos. Documentários que prometem a verdade, mas entregam apenas drama. Enquanto isso, a ciência real fica em segundo plano, porque fatos não geram cliques como o terror. A verdade, medo vende, informação liberta. E agora você vai ver os números que eles não querem que você conheça. Se essa virada de chave já te surpreendeu, deixa o like agora e se inscreve para não perder os próximos mergulhos. Isso ajuda muito. A imagem do tubarão como assassino implacável, alimentada pelo cinema, está gravada em nossa mente, mas os dados reais contam uma história diferente. Vamos aos fatos. Quantas pessoas morrem por ataques de tubarão por ano? Mundialmente? A resposta pode chocar. A média global é de apenas 5 a 10 fatalidades. Em um planeta com bilhões de pessoas nas praias, o número é incrivelmente baixo. Para colocar em perspectiva, você tem mais chance de ser atingido por um raio. A probabilidade de um ataque fatal é de 1 em quase 4 milhões, um risco estatisticamente insignificante. Pense nos profissionais do mar. Biólogos e mergulhadores passam milhares de horas submersos, muitas vezes na companhia de tubarões, e trabalham décadas sem incidentes graves porque entendem seu comportamento. Então, por que os ataques acontecem? Geralmente é curiosidade, não agressão. Sem mãos, os tubarões usam a boca para investigar o desconhecido, na chamada mordida exploratória. A maioria dos casos ocorre em condições que levam a um erro de identificação. Águas turvas e baixa visibilidade são o principal fator. O tubarão simplesmente não enxerga com clareza. Some a isso os horários de alimentação, como amanhecer e entardecer. Na luz fraca, a silhueta de um surfista pode ser confundida com a de uma foca, sua presa natural. A presença de cardumes ou o cheiro de isca de pesca também sinalizam uma zona de alimentação, atraindo predadores e aumentando o risco de um encontro acidental. Por isso existem protocolos de segurança. Avisos e bandeiras nas praias não são para gerar medo, mas para promover a coexistência inteligente e o respeito. O oceano não é perigoso, apenas pede respeito. Tubarões não são máquinas de matar. São predadores inteligentes, essenciais para o equilíbrio marinho, agindo como os médicos do mar. Eles mantêm os ecossistemas em harmonia e milhões de pessoas nadam com segurança em seu habitat todos os dias. Mas agora, prepare-se para descobrir quem é o verdadeiro vilão desta história. O verdadeiro monstro não tem barbatanas. Tem um cérebro complexo e mãos hábeis que constroem frotas de pesca industrial, vasculhando os oceanos com redes do tamanho de estádios. Nós somos o monstro desta história, e a nossa caçada é implacável. As estimativas apontam para 100 milhões de tubarões mortos por nós, todos os anos. 100 milhões.
É um número tão vasto que a mente se recusa a processá-lo. São mais de 11.000 por hora, quase 200 por minuto. 3 tubarões mortos a cada segundo que passa, numa contagem macabra impulsionada pela ganância. E qual é a ameaça que eles representam? Em média, os tubarões são responsáveis por menos de 10 mortes humanas por ano, em todo o mundo. Para colocar em perspectiva, tem mais probabilidade de morrer por um coco a cair na sua cabeça. A nossa fobia é desproporcional, alimentada por mitos. Grande parte desta matança serve um propósito bárbaro, a barbatanação. A bordo dos navios, as suas barbatanas são cortadas, e o corpo, muitas vezes ainda vivo, é atirado de volta para o oceano. Incapaz de nadar para respirar, o tubarão afunda lentamente, onde morre sufocado ou sangra até a morte. É uma crueldade inimaginável. E tudo isto para quê? Para uma sopa de barbatana de tubarão, uma iguaria de luxo. A ironia? A barbatana é cartilagem, não tem sabor, serve apenas para dar textura a um caldo. É um símbolo de status que custa a saúde dos nossos oceanos. Mas milhões de outros morrem como captura incidental, presos em redes de arrasto gigantescas ou em palangres com milhares de anzóis. Estes acidentes são uma consequência previsível e devastadora da pesca industrial. O resultado? Mais de 1/3 de todas as espécies de tubarões e raias está em risco de extinção. A sua perda desencadeia um efeito dominó. Como predadores de topo, eles mantêm o equilíbrio do ecossistema. Sem eles, a complexa teia da vida marinha desfaz-se. A tragédia é ainda maior quando olhamos para os números. Um único tubarão vivo pode gerar mais de $2 milhões em ecoturismo, sustentando comunidades inteiras. Morto, vale apenas algumas centenas de dólares, uma única vez. A matemática é clara, mas escolhemos o lucro destrutivo. Eles sobreviveram a 5 extinções em massa e moldaram os oceanos durante 400 milhões de anos. Nós, numa fração de tempo, estamos a empurrá-los para o abismo. A questão não é se devemos ter medo deles. O verdadeiro perigo não está na água. Está no espelho. Na sua opinião, o medo de tubarões atrapalha a conservação? O que mais te surpreendeu até aqui? Conta nos comentários. Quero muito ler você. Longe de serem apenas predadores, os tubarões são os jardineiros do oceano. Eles removem seletivamente os indivíduos doentes e fracos, agindo como um controle sanitário natural. Isso impede a propagação de doenças e fortalece a genética de outras espécies, garantindo um ecossistema mais robusto. Esse controle é vital para os recifes de coral. Sem os tubarões, outros predadores se multiplicam, dizimando os peixes herbívoros. O resultado? As algas crescem descontroladamente, sufocando os corais e transformando ecossistemas vibrantes em desertos subaquáticos. Eles são uma espécie-chave, a pedra angular que sustenta toda a cadeia alimentar. Se essa peça for removida, o sistema desmorona. Em áreas onde os tubarões foram dizimados, já vemos as consequências: ecossistemas em colapso e uma drástica perda de biodiversidade. Mas o valor deles vai além da ecologia. O ecoturismo focado em tubarões é uma indústria bilionária. Um único tubarão vivo gera milhões em receita ao longo de sua vida, sustentando comunidades costeiras com empregos e um incentivo direto para a conservação. Parte dessa receita financia pesquisas cruciais, ajudando a criar santuários marinhos mais eficazes. A conclusão é inegável. Proteger os tubarões é salvar a nós mesmos. Sem eles, os oceanos, que produzem metade do oxigênio que respiramos e regulam nosso clima, perdem sua resiliência. Sem oceanos saudáveis, não há planeta saudável. Sem planeta saudável, não há futuro. Se este conteúdo te agregou, considere tornar-se membro do canal ou usar o Valeu Demais para contribuir com qualquer valor. Seu apoio direto nos incentiva a produzir investigações como esta. De verdade, quer nadar com segurança?
Respeite as bandeiras da praia. Nunca nade sozinho. Prefira grupos. Evite horários de baixa visibilidade. Ouça os guarda-vidas. Eles conhecem as condições locais. Não use objetos brilhantes. Mantenha distância de cardumes. O oceano é deles há milhões de anos. Somos apenas visitantes. O monstro sempre foi uma história mal contada. O oceano precisa deles, e nós precisamos entender, não temer. No próximo mergulho, como identificar sinais de presença de tubarões e ler o mar como um local. Se curtiu, like, inscrição e compartilha com quem ama o oceano. Até já!